paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Levítico capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao 8º dia, chamou Moisés Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e levou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro e a cauda, e o que cobre as entranhas e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita não moveu, por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Que alegria você vê a glória de Deus. Em algumas igrejas, você vê essa glória, você sente a glória. Uma irmã, ela pediu uma oração para uma pastora. E a pastora orou. Passado 12 dias, mais ou menos, ela voltou na igreja e falou assim: Pastora, naquele dia que eu pedi uma oração para a senhora, o ultrassom disse que a minha filha estava morta no meu ventre e que eu teria que fazer uma operação. Mas, quando eu voltei na segunda vez, depois da oração, o novo ultrassom deu que a minha filha estava viva. Ninguém entendeu o que tinha acontecido. Só o milagre de Deus. Isto é a glória de Deus. Milagre não se explica. E aqui haviam sacrifícios de adoração,
haviam sacrifícios para a remissão dos pecados, estavam todos ali perante o Senhor. E o Senhor recebeu porque estavam sendo feitos de coração. Por isso eu sempre falo, façam as coisas para Deus de coração. E você vai ver o que Deus fará para você. Muito mais do que você imagina. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Era um tempo em que Deus falou: faz, você faz. Se não fizesse, conforme for, morria. Hoje não. Estamos no tempo da graça, na dispensação da graça. Por isso, mesmo assim, a gente não pode abusar de algumas coisas. Porque é o que eu sempre falo: se uma pessoa atrapalha a outra na obra do Senhor, ou seja, em que for, Deus ou junta para, no caso, ou converte para andar junto, ou separa. Se a pessoa continuar nessa bagunça toda, vai para o buraco. E o que acontece com algumas pessoas, e algumas pessoas não entendem. Deveres e porções dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. As crianças em Israel, aos 7 anos, já começam a aprender a Torá. E aqui as pessoas não se preocupam em ensinar a Bíblia para os filhos. Ah, mas lá na frente erra. Não importa o que está escrito em Provérbios. Ensinar a criança o caminho que deve seguir, e depois de grande não se desviará dele. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros,
para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveríeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Eles cometeram um erro, mas esse erro foi justificado. Levítico capítulo 11. Leis sobre os animais limpos e os imundos. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. É um lugar onde não havia muita higiene, como tem hoje. Nós vamos fazer uma criação, então eu tenho higiene, eu tenho como lavar os animais, eu tenho vacina. Aqui eu não tenho como. Então Deus se preocupa com a saúde dos filhos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação: a águia, o quebrantoço e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Então nós vamos ver o que? O morcego e algumas coisas mais não é para se comer. Mas lá na frente, João Batista comia o que? Gafanhotos com mel silvestre. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles
será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. São as bactérias. Deus está então prevenindo doenças. Doenças que podem se espalhar e o contágio pode ser muito grande e a bagunça pode ser maior também e a pandemia nem se fala. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas, se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por ela vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que podem comer e os animais que não se podem comer. Deus deu as leis, Deus deu as regras. Se você começar a entender a palavra de Deus e ver o que acontece por aí, o rebelde, o anjo que foi expulso do reino celeste, ele faz tudo igualzinho a Deus, só que de forma contrária. É só prestar atenção. Deus fala não, e quem é que faz sim naquilo que Deus falou não? É só você ver como a humanidade está cega. É só você ver como a humanidade está perdida. É só você ver como a humanidade está longe de Jesus. Puro e simples. Levítico capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel:
Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. 33 dias pode ser uma referência aos 33 anos de Jesus. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue, ou seja, o dobro. E cumpridos as leis da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa.